Rapidinho, rapidinho, falando nisso, está de volta aqui, com certeza, pela Terê TV Canal 11. Não podia ser diferente, né? É verdade. E hoje, Vivi, eu queria perguntar para você... Lá vem bomba. Não, eu queria algumas novidades, né? A gente tem aqui no programa, mas essas novidades é o que a gente quer levar para você, que está em casa, né? Você teria alguma novidade hoje? Bom, novidade eu não tenho. Eu tenho curiosidade, que eu sempre tenho, né? Alguma coisa engraçada, legal, interessante. Então vamos a uma curiosidade, porque a própria curiosidade é, com certeza, uma grande novidade para você que está em casa nos assistindo. Bom, então vamos lá. A minha curiosidade de hoje, quem nunca ouviu falar da ovelha Dolly? Você já ouviu falar da Dolly, né? Que não é a Dolly do... Não é a Dolly do estúdio. Não é a Dolly do estúdio, que você que assistiu ao primeiro programa, ao segundo, sobre a história da televisão, você, enfim, conheceu o que é a Dolly. Por acaso, eu estou falando agora para a Dolly. O pessoal de casa não vai ter como saber disso. A Dolly é... Como é que eu vou dizer? É um carrinho que é usado embaixo da câmera e que anda pelo estúdio, né? E quem passeia com a Dolly aqui pelo estúdio hoje é o Paulo Bertosch, né? Que é um cara maneiro. Ele é que está na Dolly. Mas você sabe de onde veio a inspiração do nome Dolly? Eu não sei, Vivi. Não sabe? Tem certeza? Tenho certeza, absoluta. A Dolly foi a primeira experiência de clonagem de um ser vivo, né? No caso, a ovelha Dolly foi clonada à imagem e semelhança da sua mãe. Tiraram uma célula da mãe da Dolly, né? No caso, e era uma célula mamária, né? Tiraram a célula da ovelha, virou a ovelha Dolly e acabou tendo o nome de Dolly por causa de outra, como diria assim, personalidade mamária, mas nesse caso um outro tipo de mamas. Dolly Parton, atriz, cantora americana e que é mundialmente conhecida pelos seus não sei quantos litros de silicone, né? Sei lá se é silicone aquilo? Eu não sei, eu acho que no caso dela é verdadeiro mesmo, não tem nada artificial não. Eu acho que é bom, o negócio é o seguinte, a mulher peito é aquela, né? Então a ovelha Dolly tem esse nome por causa da Dolly Parton. Beleza. E você sabia que antes da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, se você abrisse a lista telefônica, você encontrava lá 22 pessoas com o nome de Hitler? Caramba, que sina, né? Imagina a situação, de repente você é batizado, não é o caso, eu sou batizada como Vivian, você como Jorge, aí de repente chega um candango lá não sei aonde, faz um monte de nhaca na vida e... Aí como é que fica, né? Mas o detalhe legal é que é o seguinte, terminou a Segunda Guerra e não tinha mais ninguém com nome ou sobrenome de Hitler na lista telefônica. Você em casa conhece algum Hitler? Sabe de alguém que tenha batizado seu filho de Hitler? Será que existe? Depois de Hitler, alguém que tenha feito isso? Se souber, liga pra gente. 3642-2431. Não é possível. Ou então, eu também acho que não é possível. Ou então, manda um e-mail. Falando nisso, @teretvcanal11.com ou vai lá no Orkut conversar com a gente, nos nossos perfis particulares. Ele respondeu, viu? Essa semana eu mandei um scrap para ele, ele me respondeu. Não sei você, mas a mim pelo menos ele respondeu. Eu já estou respondendo. Todo mundo? Todo mundo. Bom, mandei vários essa semana. Se por acaso ele não responder a você, você reclama no meu, que eu brigo com ele aqui, no ar. Mas tem uma outra coisa legal também. Ah. Todo mundo fala assim a respeito, né, de precisamos estudar. É óbvio que todos precisamos estudar. Mas a grande curiosidade é que Albert Einstein, né, até os 9 anos de idade, ele não falava direito. Sempre foi mau aluno e os pais dele achavam que ele tinha até retardamento. E Einstein foi aí... Quem foi? Um grande cientista, né? Esse é um problema muito sério com os chamados superdotados. Eu estava até conversando antes do programa começar com a nossa entrevistada de hoje. E a criança que tem algum tipo de necessidade especial, ela é, vamos dizer assim, detectada essa necessidade desde cedo e existem inúmeros órgãos que são responsáveis, que têm condições de ajudar. Mas o superdotado, ele normalmente, nem os médicos, nem os pais, ninguém percebe. Ele pode ser uma criança hiperativa,
Ele pode se apresentar como aquele garoto que tira as piores notas na sala de aula, que ele voa o tempo todo. E, na realidade, o que ele está apresentando é um quadro de inteligência excepcional e que, quando for canalizada, quando for descoberta a verdadeira potencialidade daquela criança, o verdadeiro talento daquela criança, ele, então, recebendo um incentivo necessário naquela área, ele vai desenvolver, assim, maravilhosamente. Mas, até os dias de hoje, é muito difícil das pessoas, da sociedade em si, perceber um superdotado, até que ele, por conta própria, desenvolva e saia se mostrando. Se mostra que é um superdotado. Inclusive, você tem até escolas de superdotados, né? Olha, há muitos anos atrás tinha uma no Rio, uma na Bahia. Hoje eu não sei, mas a nossa entrevistada, com certeza, ela deve ter algum tipo de informação para passar. Então, hoje, já que nós estamos falando nela, né, nosso programa de hoje vai ser sobre doenças da infância. E por acaso veio num dia calhar, né? É verdade. É verdade. O Jorge chegou hoje aqui para gravar, muito tenso, porque passou a noite no hospital com a filhinha dele, com a Rafaela, que se estiver assistindo a gente está mandando um beijo para ela, que ela esteja já bem brincando, pulando para tudo quanto é canto. Não existe nenhum pai, nenhuma mãe que consiga fazer absolutamente nada na sua vida se tiver um filho doente. Eu dou minha cara aos tapas e o resto aos micos se por acaso uma mãe não desejar, no momento que vê um filho doente, trocar de lugar com ele. Que a dor seja em mim, mas não seja nele. E eu acho que quando o filho da gente, principalmente quando é pequenininho, começa a ficar com algum tipo, começa a ter febre, começa a ficar molinho, a gente entra em crise. Então, para ajudar essas pessoas, para ajudar todos os pais, todas as mães, ajudar até as babás, as pessoas que tomam, a vovó que toma conta de criança, a tirar algumas dúvidas, pegar alguns truques, nós vamos conversar com a fera, né? Vamos conversar com quem realmente entende do assunto. A gente preparou uma matéria bem curtinha dessa vez sobre doenças da infância e já, no próximo bloco, a gente vai estar aqui com a doutora Conceição, que eu posso dizer o seguinte, que é a mãe da amamentação nessa cidade, não só em Teresópolis, mas que o projeto que ela deu início aqui está espalhado por todo o Brasil. Orgulho teresopolitano que nós estamos exportando e que com certeza está sendo de grande valia para quem está fora daqui e precisa de uma mãezona como essas. Depois da matéria, doutora Conceição conversando com a gente. Solta a fita aí, Rafinha. Vamos lá. Quando se pensa em criança, a primeira imagem que vem à mente é a da alegria, do sorriso puro e travesso. Mas em questão de minutos, todo esse quadro pode mudar radicalmente. Basta que a temperatura aumente e a febre apareça. A alegria dá lugar à apatia. A vitalidade imediatamente se transforma em prostração. E é exatamente nesse momento que mães e pais caem do céu para o inferno. A febre é uma defesa do organismo, uma reação do corpo contra agentes nocivos. Os sintomas de fraqueza são mecanismos que o próprio corpo desenvolve a fim de fazer com que a pessoa poupe energias e descanse. A maior parte dos pediatras considera até 37,5 como estado febril. Acima disso é que a febre é diagnosticada. Inúmeros são os fatores que podem iniciar um processo febril, mas em todos os casos é como se o organismo estivesse soando o alerta de cuidado, porque algo não está caminhando como deveria. Até alguns anos atrás, doenças como sarampo, rubéola, coqueluche, cachumba e catapora eram consideradas doenças de infância. Um procedimento muito comum entre as mães era colocar o filho são próximo ao doente para que pegasse logo o mal e ficasse livre de uma vez por todas. Mas com o avanço da medicina preventiva, hoje existem vacinas para todas essas doenças. Mas muita gente ainda conserva esse pensamento antiquado e perigoso. O sarampo é uma doença de origem virótica, que costuma atacar crianças até os 10 anos de idade.
Ele se manifesta através de febre alta, sensibilidade e infecção nos olhos, coriza, tosse rouca e persistente. Antes do aparecimento das manchas vermelhas pelo corpo, surgem as manchas brancas na mucosa da boca. O tempo médio de manifestação dessas manchas é de 3 dias, mas pode variar, principalmente se a criança for subnutrida. Nesses casos, a taxa de mortalidade pelo sarampo pode subir de 0,1% em crianças fortes para 25% em crianças desnutridas. O tratamento do sarampo é feito com base nos sintomas apresentados. Outra doença que também é causada por vírus e muito comum na infância é a rubéola. Sua transmissão é feita geralmente pelo ar ou em contato direto com as secreções. Da mesma forma que o sarampo, a rubéola também se manifesta através de manchas avermelhadas por todo o corpo e inflamação nos olhos, mas com febre baixa, aumento dos gânglios do pescoço, dor muscular, nas articulações e na cabeça, ressecamento da pele e congestão nasal, com espirros. São muitos raros os casos de complicações decorrentes de rubéola. Entretanto, a doença em mulheres grávidas, especialmente nos 3 primeiros meses de gestação, pode levar ao aborto espontâneo. Há malformações físicas e mentais, como cataratas, surdez, retardo, cardiopatias e até espinha bífida. Contrair rubéola nos 3 primeiros meses de gravidez é suficiente para a indicação legal do aborto. O tratamento também é específico para cada sintoma apresentado. Uma das mais dolorosas e perigosas doenças infantis é a coqueluche. Extremamente contagiosa, ela é transmitida através do ar e das gotículas expelidas pela tosse. É caracterizada por tosse violenta, contínua e dolorosa e, em boa parte dos casos, leva ao vômito, acompanhado ou não de sangue. O índice de mortalidade é bastante alto, principalmente entre bebês de 0 a 6 meses não vacinados, podendo chegar a 50% por conta das complicações. O tratamento é específico e deve ser ministrado o mais rápido possível. A cachumba, embora considerada uma doença infantil, apresenta suas maiores complicações em adultos. É uma doença de transmissão respiratória altamente infecciosa, causada por vírus. É caracterizada pelo inchaço das parótidas, localizadas nas laterais do pescoço, próximo às orelhas, mas outros órgãos também podem ser atingidos, como testículos, ovários, pâncreas, tireoide, fígado, baço e até mesmo o cérebro. Este quadro vem acompanhado de febre, dor de cabeça, garganta inflamada e, em 20% dos casos, dores nos testículos. Quando não tratada, pode comprometer o sistema nervoso central, resultando em surdez e esterilidade quando indivíduos do sexo masculino. A varicela, conhecida no Brasil como catapora, é outra doença infantil altamente contagiosa. Sua transmissão se dá através do contato direto com as feridas, por via aérea e também pelas gotículas expelidas através da tosse ou espirros. A criança infectada apresenta febre e inúmeras erupções por todo o corpo, inclusive no couro cabeludo e na mucosa bucal. A coceira é insuportável e, em muitos casos, pode deixar marcas na pele para a vida inteira. O tratamento é feito à base de banhos específicos para aliviar a coceira, podendo ser necessário o uso de medicamentos mais fortes, dependendo do estado geral do paciente. Mas por mais fraca que seja uma doença, sempre pode haver a evolução do quadro e até mesmo uma simples gripe pode causar extremo desconforto, principalmente às crianças. O Ministério da Saúde há muitos anos disponibiliza vacinas eficazes para a maior parte das doenças infantis e é de extrema importância que pais e responsáveis estejam sempre atentos ao calendário de vacinação.